Boa noite. A paz seja com todos. Chegamos ao mês de setembro, considerado pela Organização Mundial de Saúde e seus signatários, entre eles o Brasil, como o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro foi estabelecido como o Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio e da Violência Autoprovocada. A Associação Espírita Humberto de Campos enganja-se nessa tarefa para valorizar a vida, para resgatar, ou tentar resgatar, os potenciais suicidas, dessa profunda dor psicológica que vivem, que fazem com que não tenham mais sentido em viver, que tenham medo da vida. Esse é o nosso tema, medo da vida. O lema da campanha é preciso agir, e nós estamos agindo. É preciso falar sobre o suicídio. Eu inicio com meu cronista favorito, Rubem Alves, que em 2013 escreveu um texto a respeito da alegria e da tristeza. E nele eu busquei um excerto, busquei trechos, e eu vou ler para vocês. A alegria não é um estado constante. Ela acontece subitamente. Guimarães Rosa disse que a alegria só acontece em raros momentos de distração. Não se sabe o que fazer para produzi-la, mas basta que ela brilhe de vez em quando para que o mundo fique leve e luminoso. Quando se tem alegria, a gente diz: por esse momento de alegria valeu a pena o universo ter sido criado. Fui terapeuta por vários anos. Ouvi os sofrimentos de muitas pessoas, cada um de um jeito. Mas por detrás de todas as queixas havia um único desejo: alegria. Quem tem alegria está em paz com o universo e sente que a vida faz sentido. Mas de vez em quando, por razões que não se entende bem, a luz da alegria se apaga. O mundo inteiro fica sombrio e pesado. Vem a tristeza. Os sentidos se tornam indiferentes a tudo. O mundo se torna uma pasta pegajosa e escura. É a depressão. O que o deprimido deseja é perder a consciência de tudo para parar de sofrer. E vem o desejo do grande sono sem retorno. O ser humano é o único animal que tem consciência de que está vivo, que tem consciência da vida. É o único animal que tem consciência da morte e de que vai morrer. E ainda assim, contrariando os instintos mais básicos da preservação da vida comum de todos os animais, ele atenta contra a sua própria vida e, às vezes, ele tem sucesso. Todo suicídio é uma tragédia e a sua causa é um mistério. O suicídio é o resultado de um profundo sentimento de desesperança e inabilidade de ver soluções para problemas ou lidar com circunstâncias desafiadoras ou adversas da vida. Os potenciais suicidas podem se ver tirando a própria vida como a única solução possível para deixar de sofrer. Eu vou apresentar alguns números, estatística. Os números são coisas frias. Eles não têm rosto, eles não têm nome, eles não têm grau de parentesco, ele não tem uma história por trás dele. Mas os números servem para que a gente entenda a grandeza e a gravidade da situação. Como eu disse, o mês de setembro é o mês de prevenção e alerta ao suicídio, estabelecido assim pela Organização Mundial de Saúde. E ela liberou um relatório de 2018, mostrando que cerca de 815 mil pessoas em todo o mundo se suicidam
por ano, o que significa um suicídio a cada 40 segundos. Esse número cresceu a tal ponto de rivalizar até com a Covid-19, com a pandemia do coronavírus. O cálculo, a previsão estimada da Organização Mundial de Saúde é de que 1.500.000 pessoas vão cometer suicídio até o final deste ano. No momento em que eu gravo este vídeo, a Covid no mundo matou 854 mil pessoas. Quer dizer, é uma pandemia do mesmo tamanho. O Brasil também, por sua vez, o Ministério da Saúde, divulga os seus dados do que acontece no Brasil. Ele tem até um nome interessante: perfil epidemiológico de violência autoprovocada. Quer dizer, ele já considera também uma epidemia. Referentes ao ano de 2018 do Ministério da Saúde, indica que os idosos com mais de 70 anos e os jovens de 10 a 19 anos lideram o ranking no país, sendo 9 casos a cada 100 mil habitantes. Ainda mostra que as mulheres são mais propensas que os homens a cometerem a tentarem o suicídio, os homens são mais propensos que as mulheres a concluir o ato, a efetivamente matar-se. E que pessoas brancas são 47,5% do total, as negras são 39,4% e o restante 13,1% fica entre as outras etnias, notadamente com os indígenas, a maioria desse restante desse percentual. De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de 2015, a taxa de suicídio entre os jovens aumentou cerca de 24% nas 6 maiores cidades brasileiras, a saber, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Enquanto que nas demais capitais e no interior do país ele cresceu aproximadamente 13%. Ao todo, no ano de 2017, 2.649 adolescentes tiraram a própria vida naquele ano. Essa é a fonte do boletim epidemiológico de violência autoprovocada por morte e suicídio do Ministério da Saúde de 2019. Perdão. O suicídio parece algo absurdo, né? Sem querer, sem qualquer possibilidade racional de compreensão. Mas é um fenômeno suficientemente presente na vida humana e que merece um olhar mais atento a tudo o que o suicídio implica e representa, seja para a pessoa que tenta e que às vezes infelizmente consegue, seja para as pessoas próximas que são significativamente afetadas, pais, filhos, irmãos, avós, avós, amigos, companheiros de trabalho, enfim, as pessoas que ficam sentem-se muito também com o suicídio de alguém. O comportamento suicida faz parte de um processo complexo, que pode variar desde a ideia de tirar a própria vida, e essa ideia, atenção, ela pode ser comunicada verbalmente ou por atitudes, por gestos. E até o planejamento do ato, a tentativa e, no pior dos casos, a morte. Para o Espiritismo, o suicídio é uma triste ilusão. Porque somos seres imortais, sabemos. E a vida continua absolutamente além da morte do corpo físico. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14 e 15, eu também busquei trechos excertos, ele nos ensina: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É certo, sejam quais forem
os motivos particulares. A causa geral é sempre um descontentamento. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa que tudo acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. E acrescenta, na Revista Espírita, de fevereiro de 1861, concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se, então, fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, o suicídio deixa de ter objetivo, uma vez reconhecido que, por tal meio, não se escapa do mal para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Sim, é reconhecido o papel que a doutrina espírita tem neste ensinamento geral para a humanidade, nesta demonstração de que a vida prossegue fora do corpo físico e que isso, no mais das vezes, pode trazer alento e consolação. Sim, é conhecido, é estudado e reconhecido o papel positivo da espiritualização nos transtornos físicos e mentais, seja através da irradiação, da fluidoterapia, do passe, da magnetização para as questões do corpo físico e também para a elevação da alma, para a elevação do estado mental através da prece. Mas questiona-se, será que o materialismo, esse fato de não crer na eternidade, não acreditar-se em Deus, não acreditar na imortalidade da alma, ou na existência da alma, e de que há uma vida futura, é o único veneno existencial que nós temos? Pessoas espiritualizadas, ou mesmo espíritas, não cometem suicídio? Os normais, entre aspas, crentes em Deus, não têm também os seus pensamentos destrutivos? No final do século XIX, o estudo do psiquismo humano tomou vulto de ciência. E hoje, pela psicologia, assim, despregada do berço de todas as ciências, que é a filosofia, e passa a ter esse vulto próprio, o seu estudo próprio como ciência, nós vamos entender que há uma divisão topográfica na mente. Vejam, ao final do século de Kardec, do início da doutrina espírita, Freud nasce um ano antes do Livro dos Espíritos ser lançado. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O Carl Gustav Jung, nasce pouco depois da morte de Kardec. E esses dois indivíduos, esses dois grandes pensadores, vão trazer para nós nomes novos, imagens novas que nós não imaginávamos, que estava além da simples sede da alma, a simples sede do pensamento e da mente num perispírito que está dentro de um corpo físico. Ele vai nos mostrar meandros que nós não conhecemos. Eles falam sobre id, sobre ego, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente, psique, persona, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, os arquétipos, ou seja, eles nos mostram um grande casarão com os seus cômodos fechados, com os seus porões, com os seus corredores, aonde as nossas dores, os nossos medos, os nossos vícios, os nossos males ficam trancados a 7 chaves. E eles não vêm à tona, eles não vêm ao consciente, não vêm à persona com que lidamos com a sociedade, e não muitas vezes porque nós não queremos, mas simplesmente porque nós mesmos não temos acesso a isso. Mas essas dores estão presentes no nosso psiquismo. O que eles nos mostram é que, de certo, existe
um sofrimento em viver. Com razão, escreve o Albert Camus, no seu livro O Mito de Sísifo, que só existe um problema filosoficamente sério, que é o suicídio. É tratar de saber se a vida merece ou não merece ser vivida. Mas por que essa insatisfação em viver plenamente? Por que este medo de viver? Bom, primeiro, vamos analisar o que é viver. Bom, biologicamente, viver é um organismo estar dentro de um processo em curso, dentro de um espaço de tempo entre a concepção e a morte. Isso é estar vivo. Viver, metafisicamente, é viver a vida em contínuo processo de relação. Ou seja, eu estou vivo quando eu me relaciono com Deus, com o universo, quando eu me relaciono com a natureza, com o mundo, com as pedras, os animais, com as árvores, quando eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, o meu círculo social, o meu círculo de trabalho, de amigos, enfim, eu estou tendo uma vida de relação. Isso é viver metafisicamente. Agora, viver em plenitude, só a filosofia pode nos socorrer. Sócrates afirmava que viver bem em plenitude era ter uma vida simples. Ele dizia: quanto menos desejos, mais próximos chegamos dos deuses, grita para nós o velho ateniense há 24 séculos. Ser pleno e ser completo e inteiro, e isso só acontece dentro de nós. O desejo de satisfazer as circunstâncias e as pessoas à nossa volta para que estejamos bem emocionalmente, esse é o nosso veneno. Fora de nós, tudo é instável, nada é perene. Viver para fora de si é tentar satisfazer o mundo que nos cerca. Impossível. Nós somos magros demais ou gordos demais, ou somos altos demais ou baixos demais, somos ricos demais, somos pobres demais, somos brancos demais, somos negros demais, somos cabeludos demais ou não temos cabelo nenhum, nós somos machistas demais, somos feministas demais. O mundo nunca estará satisfeito conosco. Tudo é inconstante lá fora. E se trouxermos lá fora, aqui para dentro de nós, também vamos sofrer essa inconstância. É dentro de nós que as coisas podem estar no nosso controle. Naquele meu quadrado psicológico, onde eu digo nada entra aqui dentro. Aqui é meu, aqui eu controlo. É o meu quadrado pessoal. É dentro de mim que eu tenho controle de tudo. Quando nos dedicamos em satisfazer o mundo, e as influências externas e os seus julgamentos acabam por interferir na construção da nossa própria identidade. A reação a isso é uma falta de sentido na vida. Não somos nós, não somos naturais, não nos construímos dessa maneira. E o que vai gerar uma tristeza profunda e duradoura que leva à misantropia, esse desejo de não ver ninguém, não ficar com ninguém, não quero conversar com ninguém, me deixem isolados, que muitas vezes leva ao afastamento e à perda do objeto dos nossos amores, dos nossos afetos. A essa tristeza profunda e duradoura, o Sigmund Freud chama de melancolia. No seu artigo Luto e Melancolia de 1917, ele apresentou o suicídio como uma forma de autopunição. É um desejo de morte que eu dirijo a outra pessoa e que acaba se virando contra mim mesmo. Nesse caso, o suicídio seria o ato de matar a si mesmo para não matar o outro. Assim, ele confirma 3 grandes tendências suicidas definidas pela psicopatologia: o desejo de morrer, o desejo de ser morto e o desejo de matar. Para ele, pois, o suicídio seria a consequência não de uma neurose ou de uma psicose, mas de uma profunda melancolia. Diz ele, a melancolia
caracteriza-se por um desânimo profundo, penoso, a interrupção do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma depreciação de si mesmo que se expressa por autocensuras e insultos contra si, como o suicídio. Como se vê, não se trata de uma questão de materialismo e espiritualidade. Chegou a hora de nós avançarmos um pouco mais no nosso entendimento dessas coisas. Chegou uma hora de aceitarmos a ciência, permitindo que a doutrina espírita modifique-se naquilo que for dispar do que a ciência está nos trazendo. Kardec já nos disse que ela pode se adaptar e ela vai se adaptar. É a hora dos espíritas se adaptarem ao tempo em que vive, ao tempo em que nós vivemos. E nós vivemos na sociedade do medo. Nós vivemos medo dos alimentos que nós comemos, até o ar que nós respiramos. Vivemos sob constante medo de viver, medo de morrer, medo de amar, medo de perder um amor, medo da solidão, medo da multidão, medo da decepção, medo da rejeição. O Luc Ferry, filósofo francês, ele dizia que esse é o grande medo do si. E se eu não agradar? E se o carro estragar? E se o elevador estiver quebrado? E se eles descobrirem como eu sou? E se? O Luc Ferry é jovem, ele esteve aqui nas Fronteiras do Pensamento em 2019 e ele analisava justamente a questão do medo. Ele dizia que a cada ano um novo medo se adiciona a todos os outros medos. O medo da carne vermelha, o medo da gripe aviária, o medo da AIDS, do sexo, do tabaco, da velocidade dos carros. E nesse ano de 2020, esse medo, o pânico do coronavírus. A felicidade não existe. Nós temos momentos de alegria, como nos mostrou agora há pouco o nosso Rubem Alves. Não existe um estado permanente de satisfação. Separações, a morte de pessoas queridas, doenças, acidentes, são coisas inevitáveis. É por isso que a busca pela felicidade plena não faz nenhum sentido. O que podemos almejar é serenidade, e isso é uma coisa completamente diferente. Não felicidade, serenidade. Só se atinge a serenidade vencendo o medo. Os filósofos gregos costumavam dizer que sábio é aquele que consegue vencer o medo. E como vencer o medo? Bom, toda a filosofia, desde Platão até os dois grandes filósofos pessimistas, para quem a vida é sofrida, diziam Schopenhauer e Nietzsche, está baseada na doutrina da serenidade. Segundo Schopenhauer, a serenidade se atinge eliminando de nós tudo aquilo que não nos acrescenta nada, que não pertence em nós coisa alguma, não nos dá nada. Como dizia Paulo de Tarso, é matar o homem velho, para que o homem novo possa surgir dessas cinzas. Eliminar de nós tudo que nos faz buscar a satisfação dos desejos, e os nossos desejos são insaciáveis. Se não temos desejos, não temos o que perder. E se não temos o que perder, não temos medo de viver. E não há nada neste mundo por que vale a pena matar ou matar-se. Preparando essa tarefa, eu encontrei alguns mitos, naturalmente. E eu quero falar deles. Alguns. E já adianto que nenhum deles é verdadeiro. Primeiro, ouve-se muito isso. Quem quer se matar de verdade não avisa. Mentira. As pessoas que pensam em suicídio sempre pedem socorro, direta ou indiretamente. A vontade de viver aparece sempre resistindo ao desejo de se autodestruir. Segunda, falar sobre o suicídio pode induzir outras pessoas a isso. Não, nunca. Isso que nós estamos fazendo aqui é falar sobre o suicídio, conversar sobre o suicídio de uma forma aberta e sensata. Pode ajudar a pessoa a reduzir o nível do seu desespero no momento que ela está vivendo. Terceira, quando a pessoa fala que não tem mais razão para viver,
Eu devo mostrar a ela que tem outras pessoas que sofrem mais do que ela. Qual é a medida do sofrimento de alguém? Ou como nos ensinou Jesus, quem é que te fez juiz do teu irmão? Isso é julgamento, isso é crítica. Não existe um aparelho para se medir a dor emocional de alguém. É preciso escutar, mostrando respeito aos sentimentos do outro. Se ele diz que está sofrendo, ele está sofrendo. A empatia leva a respeitar isso. Ele está sofrendo. Por trás de cada palavra triste, por trás de cada lágrima sentida e derramada, existem dores e feridas que estão ansiando por ser curadas. Quarto, devo dizer que tudo vai ficar bem. Olha, isso não resolve o problema. Se nós não sabemos o que dizer, escutamos o drama e orientamos a busca de um profissional para ajudá-lo, se eu não sei como lidar com o problema. E já digo de cara, procurar o Centro de Valorização da Vida, telefone 188 em todo o território nacional. É a porta de entrada para a solução, talvez, do problema maior. Quinto, só pessoas com distúrbios mentais cometem suicídio. Não é verdade. Existem casos, e talvez seja a maioria dos casos, em que nenhuma perturbação mental foi detectada. É o sofrimento interno que faz com que esse drama venha à tona. Sexto, para terminar, os mitos. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Por isso não dividem essa intenção com ninguém. Também não é verdade. A maioria das pessoas com este pensamento autodestrutivo partilha seus pensamentos e as suas intenções com pelo menos uma pessoa ao seu redor ao longo da sua vida. Aí se pergunta, ok, e o que eu faço então para ajudar? Ora, primeiro, prevenindo. E a prevenção vem com informação, que é o que nós estamos fazendo aqui. É preciso falar sobre suicídio. Família, amigos, as pessoas próximas acabam por perceber as mudanças de comportamento e a verbalização do drama. Oferecer ajuda sempre que possível, mas com cuidado de ver o sofrimento do outro com empatia, esquecendo-se dos seus próprios dramas. Como alguém dizia, eu estou muito triste, eu estou sofrendo muito, minha mãe morreu. Ah, a minha mãe morreu também. Aliás, o meu pai também morreu. Eu sei o que é isso, eu sofro também muito com a morte do meu pai. Pronto, acabou. A dor dele, o sofrimento dele acabou. Acabou de ficar soterrado diante do meu dor, do meu sofrimento. Eu vejo o sofrimento dele com os meus olhos. Isso não é ajudar. E oferecer soluções simples também é desmerecer o sentimento do outro, né? E nunca é recomendável se dizer, como já escutei, credo, isso é pecado. Não acredito que você está pensando nisso. Para que chorar? Você tem tudo de bom e do melhor. Olha, tem gente muito pior do que você por aí. Nossa, não fale nisso. Se você fizer uma coisa dessa, você vai para o umbral. Essas tragédias não aceitam essas justificativas simplistas. Por isso que eu disse que está na hora de nós entrarmos nesse próximo século, neste século que vivemos, no século da ciência, e deixar que a doutrina espírita se adapte. Dizer coisas como, isso é a fase da transição planetária. Isso faz parte da lei de causa e efeito. Ou então, mais simplista ainda, não tema, Jesus está no leme deste barco. Ora, isso para uma criatura que está pensando em se suicidar, por favor, isso parece uma mistura de karma indiano com lei de talião. Lei de causa e efeito não é lei de talião. E o barco que Jesus conduz ainda precisa da nossa colaboração para poder navegar em segurança. Deus ajuda os homens através de outros homens. Ter empatia é fundamental. É perceber o sofrimento através do olhar do outro, não através do meu e dos meus valores. Ouvir e compreender o que o outro está dizendo
é sempre o mais indicado. Ofereça o suporte, mostre-se à disposição, recomende sempre, repito, o Centro de Valorização da Vida, telefone 188 em todo o território nacional. Mas, para começo de ajuda, basta perguntar: posso fazer alguma coisa para ajudar? Mostrar que vale a pena viver. Que nós devemos nos servir de tudo, de bom e de ruim, que a vida coloca no nosso caminho, como experiência para que a gente possa crescer e viver melhor. Com segurança, com confiança de que nós podemos superar tudo isso. Essa é uma maneira de lidar com o suicídio e essa violência autoprovocada. Eu iniciei a nossa conversa com o Rubem Alves e quero terminar com uma das minhas poetisas favoritas, que é a Coralina, a Aninha da casa da Ponte de Pedra, lá em Goiás Velho. Ela diz assim: a vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar as suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Posso fazer alguma coisa para ajudar?